mais uma vez que estamos com o Ser Igreja, um programa da Rádio Sim, todas as sextas-feiras, nesta hora, até cerca da meia-noite, fazemos companhia aos nossos ouvintes, a quem é que desejamos. Olha, se está internado num hospital, que tenha boa saúde; se está em viagem, que tenha boa viagem; se está em casa a querer dormir, aguente mais um bocadinho até ao fim. Isto é, veja bem com atenção o nosso programa, porque vai ver que vale a pena, como todos os outros. Aliás, como sempre eu digo, este programa tem 3 momentos, 3 atos, 3 partes. A primeira é a conversa com um convidado, alguém que nos vai falar de algum tema importante para a vida da Igreja que está em Braga, ou da Igreja Universal. Depois temos uma parte das notícias, aquelas que nos dão conhecimento, e finalmente a reflexão da Palavra de Deus, que vamos ouvir no domingo seguinte, que é habitualmente o Padre Dr. Carlos Vaz. O nosso convidado de hoje, o Dr. José Machado, é um especialista em música popular e tem investido muito da sua vida, do seu saber, da sua investigação, precisamente nesta área de preservar, salvar a memória de um povo, da memória de um povo que cantava mais do que canta hoje. Ele depois vai-me corrigir se eu disser alguma barbaridade. Portanto, um povo que cantava nas vindimas, cantava nos mortos, cantava nos nascimentos, nos casamentos, nas caminhadas, nas peregrinações. Era um povo muito alegre, muito cantante. E era um povo que sabia, não sabendo teologia, fazer teologia dos seus cânticos. Ainda recentemente, o grupo que o Dr. José Machado dirige, os Sinos da Sé de Braga, ao apresentar um vídeo sobre São Bento da Porta Aberta, iniciaram precisamente essa apresentação com uns cânticos notáveis, populares, ou de raiz popular, dedicados ao padroeiro da Europa. E no final dessa apresentação, eu dizia ao Dr. José Machado que era importante nós conversarmos um bocadinho com os nossos ouvintes sobre o sentido desta teologia dos simples. Doutor, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado também. Muito boa noite a todos. É um gosto sempre ouvi-lo e vê-lo, porque o senhor e o seu grupo põem no que fazem a alma, verdadeiramente a alma do povo português. E não falando de outros aspectos etnográficos, das colheitas, de tudo isso que é objeto do vosso estudo, eu gostava que hoje nós nos sintonizássemos um bocadinho neste aspecto, a religião no canto popular. Sim, com muito gosto, e naquilo em que posso testemunhar uma experiência já de alguns anos, uma experiência que resulta também de uma aprendizagem. Eu fui socializado numa religião, na religião da minha mãe, como costumo dizer, e nessa socialização fazia parte os cantares. Os cantares, sobretudo nas peregrinações religiosas, nas festas, nos momentos, sobretudo na festa da Senhora da Graça, em que toda a paróquia, começava, eu sou transmontano, da zona de Jales, ia fazer a peregrinação à Senhora da Graça, portanto, as várias aldeias para Quinta de Jales, lá acima no monte. E então era cantado. Também essa experiência de cantar me vem do mês de maio. Toda a minha infância, o mês de maio, era um cantado. Não só o terço, com aquela cantilena que o terço tem, muito característica, e depois com os cânticos que normalmente rematam os mistérios, o terço, e acompanham a função. E depois tínhamos também uma prática do cantado nas cerimónias religiosas, em que o povo, quando sobretudo acabou o período da missa em latim, portanto isto ainda apanha a minha juventude, e começamos a cantar. Depois tive uma aprendizagem formal da música no seminário onde andei, no seminário espiritano, e que continuou pela vida fora. Quando iniciei esta vertente de trabalho de um grupo folclórico, isto talvez mereça ser referido, encontrava-se a questão no seguinte pé: normalmente a música religiosa não entrava na esfera dos grupos folclóricos, dos grupos de recolha de música tradicional e música popular.
Não entrava porque se considerava que os grupos eram iniciativas da sociedade civil e que faziam questão de não entrar e ter mesmo nos seus estatutos, a maioria tinha, a Federação sancionava isso e promovia isso, e outras instituições, de não entrar na esfera política e na esfera religiosa. Coisa que, de muito cedo, quando os coletores, ou quem lida com a experiência de recoleção da música tradicional, verifica que os principais coletores e recoletores estudiosos que desde a segunda metade, digamos assim, desde a metade do século XIX para cá, digamos assim, começaram a fazer recolha da música tradicional de 1860 para cá, todos eles recolheram música religiosa. Todos eles recolheram música religiosa. Fazia parte do cotidiano. Fazia parte do cotidiano das populações, estava inscrita com muita naturalidade no imaginário sonoro e na prática vivencial das populações. Depois, o Michel Giacometti, que é uma referência nos campos da recolha, também se confrontou com esse problema, viveu de uma forma que eu depois estudei e verifiquei que de uma forma pessoal, crítica, assim como Lopes Graça também, pois, porque fica ali um património que esse tipo de estudiosos, sobretudo quando são estudiosos que não acompanham no campo ideológico as vivências ou os fenómenos religiosos, ou que até têm outra ideologia, pronto, até tão recusam, digamos assim, mas se confrontam com a vivência do cantado nas populações e passam por crises pessoais, porque a música fica ali parada, mas fica no cancioneiro, fica publicada. É popular. É popular, é de uma vivência da população e as pessoas, pronto, têm ali. Mas ao menos ficou recolhida, estão momentos gravados. E o meu grupo, quando começou a trabalhar nos anos 78 para cá, confrontou-se também com esse dilema. A princípio recusou não entrar pela esfera da música religiosa, mas começamos a ver que não fazia nenhum sentido. É uma dimensão, e então no nosso povo, no nosso país e no Minho, é uma dimensão intrínseca, está absolutamente ligada. E permite compreender os fenómenos, quer quando é cantada, quer quando não é cantada. Vou-me explicar nisso. Ir a uma cerimónia religiosa onde não há intervenção de música religiosa, as pessoas não se contam. Não há quem cante. Não se canta. Canta-se tão pouquinho. E então isto não merecia um cântico. Não. Por sua vez, também manifestar às vezes fenómenos como, para lhe dar dois exemplos recentes, por exemplo, um espetáculo que nós fomos convidados a fazer sobre a Guerra Civil Espanhola, sobre a Guerra Civil. E outro espetáculo que fomos convidados a fazer sobre as invasões francesas. Ou o espetáculo que sejamos convidados a fazer sobre o vinho, sobre as práticas laborais das populações. O cantado religioso dá uma unidade, quer por contraste, quer por oposição, né? Nós não tínhamos cantigas, para lhe dar o caso, não temos uma cantiga revolucionária do tempo da Guerra Civil em termos republicanos. Não temos. Porque para combater esse campo a gente cantava o Queremos Deus, por exemplo. E o Nosso Rei. O Nosso Rei. Nosso Rei. Nós cantamos numa procissão religiosa, nós temos o baile, certo? Temos a música do baile, por exemplo, São Bentinho da Porta Aberta, falando curiosamente. Querer trazer para a memória o Arraial de São Bentinho da Porta Aberta, só o Arraial não chega. O Arraial é antecedido de uma procissão de velas, é antecedido de cantares dos romeirinhos que chegam em pequenos grupos, é antecedido de outros cantares religiosos na igreja que se misturam progressivamente cá fora e que vão deixando no ouvido das populações, das pessoas, um substrato cultural que é feito destas duas dimensões. Se tirarmos uma das dimensões, ficamos truncados, ficamos fanados, ficamos limitados. Daí o meu interesse, e hoje é uma prática corrente do nosso grupo, as manifestações, a introdução nos programas da cultura folclórica da dimensão religiosa, da dimensão popular, da prática do cantado,
quer na missa, em certos cânticos da missa que se tornaram muito populares, que são cantados até de uma forma curiosa, que foge à prática coral, aos cânones, pelos seus arrastamentos, pelos seus portamentos, pela sua lentidão, pela sua sobreposição de vozes, de terceiras, pela ocorrência às vezes de uma certa de vozes masculinas no grave, também nos agudos, e que geram um interesse estético por essas práticas musicais. Hoje nós, então, com toda a naturalidade, assumimos o cantado religioso, quer na missa, nas cerimónias, na prática da missa, certos momentos litúrgicos que construímos, quer na parte das procissões. Por exemplo, nós fazemos uma festa no Alentejo, vamos fazer uma festa no Alentejo em que nós fazemos tudo. Cantamos a missa e cantamos depois a procissão. Vamos a cantar na procissão, quer cânticos da Nossa Senhora. Foi sempre uma marcha com canto. Sim, sempre intervalada, às vezes com a oração do terço, podendo eventualmente o terço também ser cantado. Como se participa aqui nestas procissões que há por todo o Minho, por exemplo, temos agora um desafio curioso, que é de apresentar em Sarvães uma intervenção musical no fim do mês de Maria. Portanto, estamos a preparar e fazemos todo o esforço para, enfim, surpreender agradavelmente as populações com práticas que vieram delas próprias. Como sabe, o cantado popular bebe nos estilos, nos grandes géneros, no vira, bebe no malhão, na chula, bebe, portanto, nas músicas de ritmo binário, ritmo ternário, é certo, mas com um pezinho, há uma modalidade, uma forma de estar, uma forma de cantar que é curiosa. Aliás, eu quando ouvi a primeira vez o canto dos Romeirinhos de São Bento, foi em Arcos do Valdevez, e estava comigo o Dom Abade de Dom Gabriel de Sousa, e ele no fim dizia-me: isto tem sabor gregoriano. Sim, naturalmente. É muito bonito porque... Aliás, toda a música popular vem da quantidade. Hoje, à medida que cada vez conhecemos melhor o território nacional e vemos a extensão dos mosteiros, dos conventos, do clérigo, da paróquia, começamos a ter uma dimensão, de facto, diferente, em que isto era um substrato cultural enraizado, foi cultivado, portanto, que vem de cima para baixo, e que depois tem na parte, quando chega abaixo, que é uma coisa curiosa e que vale a pena estudar e sublinhar. Nós temos compositores da área do religioso, para falar concretamente no Benjamin Salgado, no Padre Manuel Faria, no Joaquim Santos, para falar no Azevedo Oliveira, para falar no António da Costa Gomes, para falar num conjunto de compositores que, embora sejam eruditos e sejam muito bem formados, mas entranharam, têm um gosto popular de compor, compõem ao gosto popular, compõem para o ouvido popular e compõem numa forma musical que é de muita boa assimilação. Eu li há pouco tempo um livro em que dizia que, a determinado momento, que os guaranis, lá do Brasil, não têm a palavra religião. Essa palavra não existe na língua guarani. Lá, que é padre lá. Eu nunca fala lá estive, guarani. Nunca lá estive, mas acredito. Que domina a linguagem, o padre Vítor. E que mas os guaranis têm o fenómeno religioso. O guarani não é só Brasil, também apanha povos do Paraguai, daquela... Mas eles não... O fenómeno religioso está presente. Sim. Mas a palavra religião não existe. Sim. E dizia o autor, não existe porque a religião, como outras vivências humanas, estão inseridas no ser. Portanto, para os guaranis, ser é também ser religioso. Portanto, o religioso não está separado do que quer que seja. Exatamente. E eu achei extremamente curioso, porque lembrei-me da minha infância como o fenómeno religioso, e nomeadamente o fenómeno religioso cantado, estava inserido, fazia parte. Sim. Por exemplo, é que esta dimensão dele se inserir, dos coletores terem encontrado, porque é uma coisa curiosa,
quer Giacometti, quer Gonçalo Sampaio, quer outros estudiosos, quer o José Alberto Sardinha, no contacto com as populações, quer nós próprios, portanto, quer eu próprio. É curioso encontrarmos a manifestação do religioso concomitantemente com o profano. Por exemplo, você vai assistir, como nós fomos, a espadeladas e a desfolhada do milho. Pronto, e as pessoas cantam uma cantiga alegre. Mas como o trabalho é prolongado e tem a tarde para se fazer, com toda a naturalidade lá ocorre um cantar religioso. Lá ocorre um cantar religioso, está a ver? Que se grava na mesma altura, portanto, o trabalho, a trabalhadeira que anda a trabalhar, que está a afiar, eu não me recordo disso da minha mãe na costura, que tanto cantava as cantigas que ouvia na rádio, como a seguir cantava uma cantiga religiosa que tinha ouvido na missa, que tinha ouvido até na rádio e cantava. Portanto, o religioso é uma presença cultural no cotidiano das populações. Conhece isso melhor do que eu. Mas, por exemplo, o Fabrico do Pão. Lá está, outro campo onde se canta, ocorre muito religioso. E há o religioso. Até antes de dar o pão, tece. E depois estar ali à espera, lembro-me à espera do folar na Páscoa, pronto, estar ali à espera que eles cozam no forno e, portanto, botar uma cantiga e ter este pão vai ser abençoado porque derrama o seu amor, e este milho vai ser abençoado porque derrama o seu amor. Isto é cantado e dá uma cantiga lindíssima. Aliás, quer dizer, reparam, quando a religião foi mais presente na vida das populações e regulava toda a vida, todo o cotidiano das pessoas, ela tinha o cantado como um dos valores catequéticos por excelência. Não é? E hoje isso é cultivado em toda a Igreja, a quantidade de... Se há música, se há ramo da música que revela uma vitalidade, que revela uma não quebra de tradições, mas uma continuidade de tradições, é a música religiosa. É a música religiosa, não tínhamos dúvidas. Não é? Ela está sempre em permanente revigoramento, em permanente atualização, e há sempre novas composições. Houve, e tem havido uma certa rejeição, o senhor falou nela, ainda que não a explorou, não era o objetivo, uma certa rejeição do fenómeno religioso cantado. E tem graça que este Papa, na Evangelho Gaudium, refere a religiosidade popular como algo a respeitar, a preservar. Os senhores, e ora, diga-me se isso se corresponde de facto à vossa identidade, procuram salvaguardar a alma do povo, isto é, a nossa memória, a nossa identidade, ao transmitir aos mais novos que desconhecem determinados cânticos, sem dúvida, essa é a nossa alma. Um conjunto de dimensões de ordem espiritual, de ordem cultural, mas num cultural que bebe não só na dimensão temporal, mas numa dimensão transcendental, numa dimensão que projeta a aspiração das pessoas para um infinito, para uma fé, pronto, que é vivenciada e que é sustentada por uma fé, no sentido de mostrar às gerações que o cantado exprime também esses valores. Não é? Se voltarmos à questão do São Bento, à questão dos Romeiros, à questão do... Agora na Quaresma há tantas coisas... Na Quaresma a cruz, por exemplo, o que se canta em algumas localidades, o hino à cruz... As manifestações aqui em Braga também, portanto, nos vários campos, têm expressões musicais próprias que não se devem perder. Portanto, convém revigorar, convém trazer para a memória das populações. Mas, mais do que isso, assistimos a um fenómeno que eu gostava de salientar, mesmo naquelas comunidades, que às vezes não têm interesse nenhum religioso e que não praticam música religiosa. E começa-se a assistir cada vez mais que as pessoas têm necessidade de, no concerto, na festa, no momento das suas vidas, de introduzir um tempo que é um tempo diferente, que é um tempo de partilha. Vou-lhe trazer aqui, talvez possa ficar um bocadinho surpreendido, mas se eu for assistir a um concerto desta juventude,
vai chegar ali a uma certa hora do concerto que aquela juventude vai ter necessidade de uma música diferente e vai levantar ao ar os seus telemóveis agora acesos, ou os isqueiros acesos, e vai precisar de criar uma mística, ali um momento, uma intimidade. Está vendo? Engraçado. Vai precisar. E isto começa-se a assistir cada vez mais. Quer dizer, porque ter a música e depois não partilhar uma energia que decorre dela, uma dimensão cultural que decorre das letras, que decorre também dos sons, da harmonização e da linha melódica, as pessoas vão ficando truncadas, vão ficando limitadas. Portanto, precisam de se projetar, de ter na música um campo das suas aspirações. Doutor, esta é a eterna questão. Muito obrigado. O relógio não para. E pronto, e a gente cala-se. E vai-se calar. Sempre nos calamos. Eu agradeço Muito obrigado imenso. a todos. Agradeço. Espero que... correspondeu àquilo que eu tinha imaginado que deveria ser este programa, de sublinhar a importância de salvaguardar a nossa alma, que tem também essa vertente do canto, e no canto o canto religioso, ainda que às vezes uma forma simples, mas não deixa de expressar o sentimento mais profundo das crenças das pessoas. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Muito obrigado. Deus.